Oi pessoal, tudo bem? Até que enfim eu consegui sentar aqui para gravar mais um vídeo para vocês, porque final de ano tá muito corrida a minha vida. Mas hoje eu vim falar sobre um assunto que muita gente tem me pedido, que é como eu conheci o meu marido, para falar um pouquinho da nossa história, né? Como a gente se conheceu e como eu acabei vindo parar aqui nos Estados Unidos, que foi através dele. Então eu vou contar tudo para vocês hoje. Bom, a gente se conheceu no ano de 2012. O mês, gente, eu não lembro muito bem, porque eu sou péssima com datas. Até o ano eu não tenho certeza, mas eu creio que foi isso, em 2012, pela internet, através de um jogo virtual. Então a gente se conheceu, a gente começou a se falar. No início a gente tinha um grupo de amigos, né, que a gente ficava conversando. E assim, eu não gostava muito dele não, sabe? O jeito dele não me não me cativava muito. Eu achava ele muito exibido, essas coisas assim. Mas como a gente fazia parte ali do mesmo círculo de amigos, a gente ficava conversando e eu e ele a gente ficava muito tempo assim nesse jogo, né? Até altas horas da madrugada e a gente conversava muito e a gente foi ficando cada vez mais apegado, né? Ele já morava nos Estados Unidos, já fazia um tempo, e eu morava no Brasil. Até que ele fazia acho que 8 anos, se eu não me engano, que ele não ia visitar o Brasil, né? E naquele ano que a gente se conheceu, ele fez planos de ir pro Brasil no meio do ano, né, em agosto, nas férias. E a gente decidiu se encontrar, né, se ver pessoalmente. E a gente se encontrou e acabou rolando, a gente acabou ficando junto. Até então a gente não tinha assim nada como nenhum relacionamento, né, assim de namoro, nenhum relacionamento sério, era só amizade, uma amizade mais colorida, né? E na época aquilo não me incomodava, né, de não ter algo sério, porque eu nem tava querendo algo sério com alguém, porque eu tinha acabado de me separar do meu ex-marido, do pai do Matheus e do Lucas, e eu tinha acabado de entrar na faculdade, então eu tava focada, assim, nos meus estudos, na minha vida, assim, no estudo mesmo. Eu não queria saber de ficar saindo, de conhecer alguém, nada. Então, pra mim tava cômodo. Eu estudava, conversava com ele pela internet e de vez em quando ele ia pro Brasil, a gente se via e pronto. Nada mais que isso. Só que, o que aconteceu? Aquilo foi fugindo do controle, né? Porque aí ele foi naquele ano, a gente se encontrou, ele conheceu a minha mãe, conheceu os meninos, né? O Matheus e o Lucas, conheceu algumas amigas minhas, tudo. Ele ficou poucos dias na minha cidade, a gente ficou junto e tudo bem, não decidimos nada. E aquilo, o ano passou. Aí no ano seguinte, que foi 2013, ele foi de novo passar férias no Brasil. E a gente ficou de novo, entendeu? E assim, eu tô falando, mas ficou um ano sem se ver. Mas, gente, é que nem eu falei, eu tava focada nos estudos, um ano passa muito rápido, parece que não, mas voa, entendeu? Então, pra mim, aquilo parecia que não tinha passado tanto tempo, parece que era muito rápido, e realmente foi, tava passando rápido o tempo. Aí eu ia me formar no ano de 2015. Então, no ano de 2013, a gente já começou a pensar um pouco diferente, né? Eu já falava pra ele, falava assim, olha, eu vou me formar em 2015 e até quando a gente vai ficar assim, né? Namorando à distância, não era o que eu queria pra minha vida, né? No momento tava cômodo, porém, quando eu me formasse, aí eu ia querer viajar, eu ia querer curtir a vida com alguém ao meu lado ou sozinha. Não curtir minha vida com alguém que tá do outro lado do mundo. É estranho, era estranho pra mim isso. Porém, eu não passava pela minha cabeça vir embora para os Estados Unidos. Por quê? Pra mim tudo era mais difícil. Eu já tinha 2 filhos, dependia da autorização do pai deles, ou de uma autorização do juiz, se o pai não aceitasse, eu ia ter que brigar por aquilo. Então, era uma coisa assim fora da minha realidade. E eu também nunca tive esse sonho de morar no exterior, nem de viajar, nunca passou pela minha cabeça, né? Eu ouço muitas pessoas falarem, eu sonho ir pra Disney, eu sonho ir pros Estados Unidos, eu sonho conhecer tal lugar. Eu nunca tive esse sonho, gente, nunca passou pela minha cabeça. Era uma coisa assim que eu nem pensava. Então, em 2013,
a gente começou a já falar mais assim de um relacionamento mais sério. E ele me disse, né? Ele falou: ah, você precisa vir conhecer os Estados Unidos, tira seu passaporte, faz seus documentos e vem conhecer pra saber se você vem morar aqui. E eu dizia pra ele que era muito difícil, né? Pra eu vir para os Estados Unidos. Ele falava: ah, mas eu também não vou voltar pro Brasil, né? A minha vida é aqui, eu não vou acostumar no Brasil, eu não quero. Então eu fiquei assim, nessa época eu fiquei bem assim, balançado do que fazer, né? Porque as coisas não eram tão simples. Mas eu fui, tirei meu passaporte, fui tirar meu visto. Eu, gente, sinceramente, eu achava que eu não fosse conseguir, porque eu escutava muita coisa ali na internet, outro falando: ah, é difícil conseguir o visto, não é fácil. Então, eu fui tirar o visto assim, na minha cabeça eu não ia conseguir. Eu fui por ir, porque ele tava me meio, não pressionando, mas falando: ah, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falei: ah, eu vou ir, não vou conseguir, e ele vai ter que decidir se ele vem pro Brasil, né? Porque não vai depender só de mim, eu preciso do visto. E só que daí eu fui e foi muito fácil eu conseguir o visto, assim, não teve muita burocracia, né? Eu fui, apresentei a documentação que pediram, tudo certinho, e aprovaram. Aí eu não tive pra onde fugir, né? Aí eu tive que vir para os Estados Unidos, mas eu vim passar férias só pra conhecer. Eu não trouxe meus filhos, eu vim sozinha, né? Só pra conhecer a família dele, ver como é que era tudo aqui, ver se eu gostava. Aí no ano de 2014 foi quando eu vim. Acho que foi em janeiro, eu tirei férias e vim para os Estados Unidos e eu me apaixonei, né? Tudo muito lindo, você tá de férias, a realidade é outra. Eu conheci a família dele, assim, eu já tinha falado um pouco com a irmã dele, com a mãe, assim, pelo Facebook, mas pessoalmente eu não tinha conhecido ainda. Eram pessoas, assim, que legais, né, pelo que eu tinha conversado, mas eu não tinha conhecido pessoalmente, não tinha convivido pra ter, assim, uma opinião formada. E eu fui muito bem recebida. A mãe dele, assim, me recebeu muito bem, o pai dele, a irmã dele, a irmã dele que mora em São Paulo também, que eu fui pra casa dela, né, pra ela me levar no aeroporto, também me recebeu super bem. Os filhos dela, o marido dela, todo mundo, gente. Não teve uma pessoa que eu falei: ah, essa pessoa eu acho que não foi com a minha cara, essa pessoa tá me olhando torto. Eu até tava preparada pra algo do tipo, porque como eu já tinha os meninos, né, já era mãe de 2 filhos, quase adolescentes. O comum é a gente ver esse tipo de preconceito, né? A família dele não, ele nunca foi casado, ele não teve filhos. Então, eu tava preparada pra que houvesse algum tipo de preconceito desse tipo, assim, vindo da mãe, alguém da família. Mas não aconteceu. Eu fui muito bem recebida, sempre trataram meus filhos com muito, assim, carinho, como se a gente fosse da família já há muito tempo. Então, em 2014 eu fiquei, acho que 40 dias na casa dele, a gente viajou, né, com a família, fizemos cruzeiro, fomos pra Disney, eu conheci, assim, vários lugares, ele me falou mais ou menos como que funcionavam as coisas, e como eu disse, eu, assim, me apaixonei, fiquei deslumbrada. Eu voltei, assim, quando eu pisei no Brasil, eu fiquei, assim, muito depressiva, por quê? Primeiro que eu queria estar perto do homem que eu amava, porém, meus filhos estavam no Brasil, né? Eu precisava estar no Brasil, então eu tinha essa consciência, mas eu fiquei, assim, muito deprimida, porque eu conheci o melhor, né? Conheci uma realidade, assim, totalmente diferente, que eu jamais tinha conhecido, porque eu nunca saí do estado de São Paulo, então, assim, foi tudo muito mágico pra mim. E eu voltei e eu fiquei, assim, baqueada, eu falei: ai, meu Deus, eu quero estar perto dele, eu quero que meus filhos conheçam aquela vida, aquela cultura. Então aquilo brotou dentro de mim, entendeu? E eu comecei a querer vir para os Estados Unidos. Já não fazia questão que ele fosse para o Brasil. Eu queria eu estar nos Estados Unidos. E a partir daí começou, né? Eu conversei com o pai dos meninos. Claro que de imediato ele não aceitou, né? Porque até a minha família, gente, ficou assim, todo mundo gostava, conhecia o Júnior, e todo mundo gostava dele. Falava: ah, é uma pessoa boa, tal. Mas uma coisa é você conhecer a pessoa ali, você conversar um dia com a pessoa, e outra coisa é a convivência. Então todo mundo falava: Aline,
abre seu olho, você vai embora, você não tem família lá, você vai com 2 filhos, e se chegar lá tudo mudar, ele for uma pessoa diferente do que a gente acha, você vai sofrer, você vai deixar tudo aqui no Brasil, vai mudar toda a sua vida, a vida dos seus filhos. Então havia um certo cuidado, né? Tanto da minha mãe, principalmente, dos meus parentes. E eu também, no fundo, eu tinha essa preocupação. Eu vim, gente, assim, eu não vim deslumbrada, porque as pessoas com quem eu falava, é claro que eu não ficava demonstrando a minha preocupação, né? Então, as pessoas com quem eu falava falavam assim, Aline, você tá iludida, a vida não é assim, tá parecendo que você vai viver um conto de fadas, você conheceu. Olha, o mundo é tão preconceituoso, gente, que as pessoas me diziam isso. Até parece que um homem solteiro poderia conhecer 1000 mulheres lá, né? Ele vai pegar você aqui no Brasil com 2 filhos, levar pra ficar nas costas dele, a troco do quê? Aí tem coisa. Então isso era o que eu mais ouvia das pessoas, entendeu? Só que eu tinha consciência que poderia dar errado, assim como qualquer relacionamento, né? Então, assim, eu vim esperando o melhor, mas preparada pro pior. Pra eu não ter assim, eu não vim assim iludida, falando, não, tudo vai dar certo, isso e aquilo, pra depois eu quebrar a cara e cair no fundo do poço. Não. Então eu vim assim consciente, pode dar certo, tenho fé que vai dar certo, vim otimista, porém eu sabia que havia possibilidade de não dar certo, eu ter que voltar pro Brasil e recomeçar tudo de novo, mas eu precisava arriscar. Entendeu? Eu precisava tentar, porque senão como que eu ia saber se ia dar certo ou não, não é verdade? E foi o que eu fiz, né? Meti a cara. Eu não tinha, assim, muita coisa para abrir mão no Brasil, porque eu não tinha bens, né? Eu tinha o meu trabalho estabilizado, as coisas iam começar a melhorar, porque eu tinha terminado a faculdade, ia fazer outros concursos públicos e tal, mas eu resolvi abrir mão. Meus filhos também estavam animados para vir. Eu sabia que aqui eles iam ter melhores oportunidades, enfim. E também o principal, né? A minha história com o Júnior tinha que acontecer. A gente não podia ficar a vida inteira namorando virtualmente, se vendo uma vez por ano. Porque isso não é vida, gente. Foi sofrido. As pessoas me falam assim, Aline, dá certo namorar à distância? É o que eu falo. Relacionamento... Não interessa se você tá longe ou tá perto. Pode dar certo ou pode não dar. Só que o relacionamento à distância é mais sofrido, porque tem momentos, tem datas que você quer estar perto da pessoa. Tem momentos que você precisa da pessoa perto de você, ali do contato, e você não tem. Você tem que se contentar com um telefonema, ou então com internet, essas coisas. E nunca vai ser igual, né, gente? Não adianta. A gente brigou muito por ciúmes. Agora não, agora nosso relacionamento tá muito mais maduro. Quando a gente decidiu mesmo, assim, ficar junto, muita coisa mudou. Mas no início, a gente discutia muito, a gente ficou sem se falar 1000 vezes, coisas assim normais, entendeu? Porque não é fácil, é desgastante, é complicado, tem que, assim, ter muito... você tá muito certo do que você quer pra fazer dar certo. E aí a gente veio em 2015, no início a gente ficou na casa da minha sogra, e assim como eu fui bem tratada, os meus filhos foram super bem tratados, como pessoas assim que sempre foram da família, nunca ninguém assim fez nenhum comentário, nada do tipo assim desagradável. Pessoas da família dele que eu nem conheço pessoalmente, sempre me tratam com muito carinho. Então, gente, assim, foi maravilhoso mesmo. A irmã dele sempre me ajudou muito, assim, a resolver as coisas aqui no país, né? Ela que já conhece tudo certo, ela sempre teve esse interesse de fazer com que eu me sentisse bem aqui. Às vezes eu tava pra baixo, reclamava com ela, ai, as coisas são difíceis, aquilo, ela sempre me colocando pra cima, não, vai dar tudo certo, seja otimista, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. A minha cunhada que mora aqui. E a que mora no Brasil também, né? Mas ela tem a vida dela no Brasil. Mas ela sempre também, quando a gente conversava, sempre me colocando pra cima. Nunca teve ninguém que falou assim, que se lasque essa menina aí. Ela veio, ela que se dane. Não, fui muito bem tratada mesmo, agradeço demais a essa família que me acolheu e acolheu a minha família também.
A gente sente assim que nós somos muito queridos por eles. E falando, né, da convivência. Ah, tá, Aline, você conhecia ele, vocês se viam uma vez por ano. E aí a convivência, né, quando vocês foram morar juntos, como que foi? Lógico, gente, não foi fácil, não foi conto de fadas. O Júnior tem uma criação totalmente diferente da minha, a gente tem pensamentos diferentes. Agora nem tanto, né? Porque a gente já foi conversando e se ajeitando, mas no início foi um choque de realidade para os dois. Porque tanto eu imaginava ele de um jeito e ele me imaginava de outro jeito, né? Mas assim, ele tinha as vontades dele, os gostos dele, eu o meu, a gente sentou e foi se ajustando, conversando. A gente nunca teve, assim, brigas de fazer escândalo, baixaria, de desrespeito. Quando a gente tinha alguma coisa que desagradava um ou outro, a gente sentou, conversou. Com os meninos também, não teve, assim, maiores problemas, que é o que as pessoas achavam que ia ter, né? As pessoas falavam, ai, 2 filhos adolescentes, um homem não vai aguentar, isso, aquilo. Mas meus meninos são tranquilos, um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre como é ser mãe de adolescente. E então, assim, não tivemos maiores problemas. E o nosso relacionamento desde então só melhorou, né? O primeiro ano foi, assim, difícil para os dois, porque ele nunca casou, né? Eu já sabia mais ou menos como que era, né? Eu até falava pra ele, olha, casamento é assim, assim, assim. Mas ele não sabia. Então, o primeiro ano foi de ajustes. Agora a gente já tá curtindo mais, né? A gente tá esperando o nosso bebê. Tudo melhorou, tudo assim fluindo bem, tudo maravilhoso. Temos altos e baixos, como todo casal. Tem momentos que um fica de saco cheio do outro. Isso daí é normal com qualquer um. Não tô aqui falando, ai, meu relacionamento é perfeito. Não, porque não é. Não existe. É um relacionamento como qualquer outro, mas a gente tá bem assim, a gente tem bastante maturidade para resolver os nossos problemas, isso que eu fico mais feliz. Mas tudo isso, porque desde 2012 a gente não tinha planos ainda, mas a gente sempre conversou muito. Nosso relacionamento sempre foi muito transparente, entendeu? Assim, ele falava das experiências que ele teve, por que não deu certo, assim, as coisas erradas que ele fez e que a outra parte também fez, e eu também falei, assim, do meu ex-casamento, como que foi, por que não deu certo, o que eu achava certo, o que eu achava errado. Então, tudo isso, a gente foi meio que se preparando, entendeu? Então, quando a gente decidiu, a gente já conhecia o outro, a gente nunca teve, assim, segredos, sabe? De ficar, assim, mentindo. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a gente sempre foi transparente. Falou dos nossos defeitos, das nossas qualidades, dos nossos desejos, dos nossos sonhos. E as coisas foram se encaixando e a gente viu que poderia dar certo. Aí a convivência a gente só ajustou algumas coisas. Então, é por isso que tá dando certo. E eu espero que dê certo pra sempre. Porque eu sou muito feliz com ele. E com certeza ele também é comigo, né? Senão a gente não estaria junto. Mas eu amo demais esse homem, gente. Ele foi muito importante. Tem, assim, detalhes que só eu e ele sabemos, entendeu? Que não convém, assim, eu falar em vídeo, que são coisas nossas, né? Que tem coisas que as pessoas não entendem, que, né? As pessoas falam, por que um homem vai trazer uma mulher com 2 filhos e tal? Por que você vai largar sua vida pra ir pros Estados Unidos? Gente, tem coisas que não tem explicação. Eu e ele sabemos o que a gente passou e a importância que um teve na vida do outro, que ele foi muito importante pra mim. Eu tenho certeza que eu também tive um papel muito importante na vida dele, e isso tudo acabou juntando tudo pra gente chegar à conclusão que a gente tinha que ficar junto, custasse o que custasse, né? Sacrificando, eu sacrifiquei. Tem gente que acha que só eu sacrifiquei de ter largado minha vida e vindo pra cá, mas ele também sacrificou, porque ele também tinha uma vida aqui que ele abriu mão pra viver a minha vida. Então é isso, gente, a nossa história foi essa, e eu espero que inspire, né, muitos casais assim que às vezes estão passando por isso, casais que estão assim namorando à distância, que estão meio que sem esperança se vai dar certo ou não. Pode dar certo sim, basta vocês quererem, terem foco, sejam transparentes uns com os outros e lutem pelos seus sonhos, que pode dar certo.
E eu agradeço muito por vocês terem assistido no vídeo. Dá um joinha, se inscreve no canal, que logo mais eu volto com mais novidades. Tchau, um beijo.